Ok, pessoal, vamos para mais um exercício de física no tema hidroestática. Vamos ver o que diz aqui o texto. Vamos lá. O gráfico mostra como varia a pressão num líquido X e na água, ambos em equilíbrio e em função da profundidade a partir de sua superfície livre. É correto afirmar que a densidade do líquido X relativamente à da água é igual a... Bom, vamos analisar o que ele está dizendo. Primeiro, ele quer a relação, relativamente, ele quer a relação da densidade do líquido X com a densidade da água. Então, em outras palavras, o que ele quer é uma divisão da densidade do líquido X com a densidade da água. Só que a gente sabe que densidade é massa dividido por volume. Acontece que o exercício nem deu a massa do líquido X, nem da água, nem dos seus volumes. Logo, ele quer que a gente use as informações do gráfico. Ele diz que tanto a água, a pressão da água, ele está colocando a pressão da água aqui nesse desenho aqui, como a pressão do líquido X, eles estão a 5 metros e eles estão em contato com o ar. Então, logo aqui, tanto aqui na água como no X, tem a pressão da atmosfera, que a gente chama de P0. Então, ambos começam com a pressão de uma atm, né, ou como a gente fala, né, a pressão da atmosfera no sistema internacional é 1 vezes 10 à quinta, 10 à quinta PA. O que é PA? É Pascal. Pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Então, ambos os líquidos, tanto a água como esse líquido X, eles estão expostos, são abertos e, consequentemente, eles sofrem a pressão da atmosfera e também a pressão de 5 metros de profundidade. O H é igual a 5, como está aqui. E o gráfico ele diz exatamente como se comporta tanto um líquido quanto o outro, a pressão em relação à profundidade, conforme o gráfico diz aqui. O gráfico azul é o gráfico da água. E o gráfico vermelho é o gráfico do líquido X. E a gente vai ter que ver as densidades através do gráfico. Então, a gente vai usar o teorema de Pascal, ou a equação fundamental da hidroestática. E ela diz o seguinte, ela fala que uma pressão em determinada profundidade, que no caso é 5 metros, é igual à pressão atmosférica mais a densidade vezes a gravidade vezes a profundidade, tá? Então, densidade, gravidade, profundidade. Bom, acontece que o que ele quer saber é a densidade. Ora, se você não souber a densidade da água, dá para tirar por aqui apenas olhando para o gráfico, ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos isolar a densidade. Como é que a gente faz? Deixa eu escrever aqui o P5, aí o P0 passa para o outro lado, fica negativo, fica menos P0, é igual a D vezes G vezes H. Mudando de lado, né, é sem se preocupar com o sinal, porque eu estou mudando todo mundo, DGH é igual a P5 menos P0. Então, vamos calcular primeiro a água, tá? Então, a densidade da água vezes a aceleração da gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 5. É igual à pressão a 5 metros da água, que é 1,5, vezes 10 à quinta, menos a pressão do ar, que é 1 vezes 10 à quinta. Bom, daqui a gente tira que a densidade da água é 1,5 menos 1 é meio. Meio vezes 10 à quinta, dividido por 5
vezes 10. Eu só troquei de lugar, mas é a mesma coisa, né? 10 vezes 5 é 50 e 5 vezes 10 é 50. Só para que vocês percebam, deixa eu escrever esse 5 melhor. Só para que vocês percebam que a gente só vai se preocupar com o 0,5 dividido por 5, ok? Porque aqui a gente faz propriedade de potência, né? Ó, potência de mesma base, copia a base, como é uma divisão, subtrai os expoentes. Então, 5 menos 1 vai ficar 4, né? Então, a gente já sabe que aqui, ó, vamos primeiro calcular isso aqui, tá? Então, vamos multiplicar por 10. Quando a gente multiplica por 10 em cima e 10 embaixo, fica 5 dividido por 50. Ora, se a gente simplificar tudo, o 5 é 50 avos, né? Se a gente simplificar por 5 e simplificar por 5, isso vai dar 1 sobre 10. Então, tudo isso aqui, ó, a gente viu que vai sobrar o quê? Um 10 aqui embaixo, né? Então, isso vai dar 1 vezes 10. Vamos colocar o 5, depois a gente vai juntar tudo. Aqui esse jogo aqui ficou 10 embaixo, né? Já tinha um outro 10 aqui, né? Então, olha só. 0,5 dividido por 5 deu 1 sobre 10. E aí, esse 10 está aqui, com esse 10 ficou 10 a segunda. Então, 1 vezes 10 a quinta dividido por 10 a segunda, porque copia a base e são os expoentes. E agora, de novo, mesma potência, mesma base, copia a base e subtrai, porque é uma divisão. Logo, a densidade da água é 1 vezes 10, 1 vezes 10 a terceira quilo por metro cúbico, ok? No sistema internacional. Então, eu já sei que no caso da densidade da água é 1 vezes 10 a terceira. Agora, vamos fazer esse mesmo processo para a densidade do líquido X, que a gente quer saber quanto vale. Então, eu vou usar a mesma equação para descobrir quanto vale a densidade do líquido X, para a gente fazer uma divisão, que é o que ele quer saber, ok? Então, vou usar a mesma equação. Vou até usar outra cor. Ó. Densidade do líquido X é a pressão. Olha, a pressão do líquido X é 1,4. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1,4 vezes 10 a quinta, menos 1, que é a pressão atmosférica, vezes 10 a quinta. Tudo isso dividido por a gravidade, que é 10, e a profundidade, que é 5, ó, porque isso aqui não mudou, né? Ele estava multiplicando, passa dividindo, que os valores são esses aqui. Bom, então a densidade do líquido X é 1,4 menos 1 dá 0,4 dividido por 5. Aqui tem o 10 a quinta, né? Vezes 10 a quinta. E aqui embaixo ficou um 10. Pelo mesmo processo, olha, 0,4 dividido por 5. Vou dividir só esses números aqui. Quando você multiplica por 10 e multiplica por 10, você fica como? Com 4 dividido por 5 vezes 10. O 4 dividido por 5, se você for fazer na conta, ó, não pode, né? Aí fica 0,040 no tabuada do 5, 8. Então, quanto que é 4 dividido por 5? É 0,8. Só que ficou um 10 aqui embaixo, né? Ficou um 10 aqui embaixo e vai se juntar com esse outro 10 que já estava aqui, vezes 10 a quinta. Então, agora é só propriedade de potência. 0,8 aqui embaixo, deixa eu apagar essa continha aqui. E aqui, ó, 10 a quinta menos 10 a 2, que vai dar 10 a terceira. Então,
a densidade do líquido X é 0,8 vezes 10 a terceira. Ora, 0,8 dividido por 1 é 0,8. E 10 a terceira dividido por 10 a terceira, ó, quando é uma divisão, o que a gente faz? A gente copia a base e subtrai os expoentes. 3 menos 3 dá 0. E a gente sabe pela propriedade de potência que qualquer base com expoente 0 é 1. Então, 0,8 vezes 1, 0,8. Então, qual é a relação entre as densidades do líquido X e da água? 0,8. Ou seja, o que o X é da água? 80%, porque na verdade 0,8 é 80%. Então, em relação à densidade do líquido X em relação à densidade do líquido à água, é que o líquido X é 80% da densidade da água. É isso que nós temos, ok? Muito obrigada pela atenção, até a próxima.